Olá, bom, eu vou fazer esse vídeo hoje aqui para mostrar, através de um mapa que eu fiz aqui, tentei fazer um mapa aqui, para poder explicar um pouco mais sobre essa questão do texto bíblico, do texto do Novo Testamento grego, ok? Algumas pessoas me perguntaram, porque ainda tem dúvidas sobre de onde vem o texto crítico, de onde vem o texto bizantino, tal. Ainda tem o texto ocidental, que nós nem vamos aqui falar, né? Porque já no caso, fala-se já de traduções. Então, nós vamos falar apenas do texto escrito na língua original, que foi o grego, que foi no grego, né? No caso. Então, as pessoas têm muita dúvida sobre a questão da região. E quando você mostra no mapa, fica melhor, fica mais assim explicado. Então, é isso que eu vou tentar mostrar aqui hoje. Uma pessoa me perguntou de onde que vem o texto crítico. Bom, o texto crítico, ele vem da região egípcia, ok? Então eu fiz aqui no mapa, mais ou menos aqui onde ficava o Egito e a cidade de Alexandria, que ali existiu uma igreja muito importante na época pós-apostólica, né? Da igreja primitiva. Ali existia uma igreja, a igreja de Alexandria, inclusive a famosa Biblioteca de Alexandria, muito famosa nos livros de história. Existe até um filme aí que foi feito, um filme épico, né, sobre a cidade de Alexandria, que trata muito bem sobre essa questão histórica dessa cidade, e também mostra um pouco da igreja cristã lá nessa época. Claro que isso é ficção, mas para quem é curioso, como eu, desses temas, é um filme muito bom. E inclusive lá retrata a questão da destruição da biblioteca. Então é muito bom. Então, aonde que ficava a igreja mais importante da região egípcia? Em Alexandria, aqui. Existe muitos manuscritos gregos, ou quer dizer, muitos eu falo assim, mas não são tantos quanto o da região bizantina, que fica mais ao norte, ok? Mas existem alguns manuscritos egípcios que datam desde o século II, ok? Então, desde o século II, você tem papiros, né, e que foram escritos ali, e também códices, como o Códice Vaticanos, o Códice Sinaíticos, dentre outros. Eu tenho mais ou menos uns 5, eu acho, em PDF ou 6, mas impresso eu aqui imprimi apenas o Vaticanos, dos códices egípcios. Eu tenho o Códice Vaticanos, e para quem entende do assunto, como que nós identificamos um documento egípcio? Pela letra. Eles são escritos em maiúsculos ou em unciais, né? São chamados. Então, eu tenho aqui o Vaticanos, que foi escrito na região egípcia, aqui ao sul de Israel. Eu pus aqui o país e coloquei o nome aqui Israel para ter como referência, ok? Para poder as pessoas se situarem, inclusive nas Bíblias de vocês, nos mapas. Os mapas são importantes para isso, para poder você ver essa região, entendeu? Ou as regiões por onde o evangelho ele se expandiu, ok? Por onde o evangelho se expandiu, ao sul, mas também ao norte. Então vamos lá. Então o texto crítico, basicamente, ele vem da região egípcia, ok? Então sempre quando nós falamos de texto crítico, texto eclético também, que é um outro termo usado, ele vem exatamente da região egípcia. E quais as Bíblias que nós temos que tem o texto crítico? Bom, quase todas as Bíblias hoje têm como base o Novo Testamento o texto crítico. Inclusive, eu aqui peguei apenas uma para poder a gente ter como exemplo a Bíblia NVI. Eu tenho essa Bíblia aqui NVI arqueológica, né?
Mas nós temos também todas as Almeidas, praticamente elas têm o texto crítico, principalmente a Bíblia Almeida atualizada, seja século 21, ou seja, a nova Almeida atualizada como a antiga, todas elas têm o texto crítico do Novo Testamento. O que eu acho isso um absurdo, porque a primeira Bíblia Almeida é escrita e traduzida pelo próprio João Ferreira de Almeida, não teve como base o texto eclético, porque ele nem existia ainda. Ele ainda nem tinha sido elaborado. Ou seja, as pessoas elas pegam vários documentos e aí delas eles elaboram um só, vamos dizer assim, um só livro, né? Um só documento, no caso, o texto do Novo Testamento. E então é daí que vem o texto crítico. Como eu já até aqui mostrei em outros vídeos, aqui o texto crítico eu tenho o da 4ª edição, eu tenho outros também em PDF, mas isso aqui é apenas para mostrar, né? Para poder exemplificar. Então, ó, a sua Bíblia NVI e a sua Bíblia Almeida atualizada, ela tem como base no Novo Testamento esse Novo Testamento grego aqui, que é o texto crítico, sendo eles da região egípcia, ok? Eu acho que aqui deu para entender. Então, qual é o outro texto que existe então? É exatamente ao norte de Israel, nós temos aqui ó, o texto bizantino. Eu coloquei aqui o texto bis de bizantino. O texto bizantino, ao qual eu defendo, nós entendemos como melhor. Por quê? Exatamente nessa região aqui foi a região onde o evangelho ele obteve mais sucesso. Ora, quando você olha nos seus mapas das suas Bíblias, todas elas trazem as viagens de Paulo. E também para onde, no caso João, ele enviou a carta de Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia. Na Ásia Menor, exatamente, aqui nessa região geográfica aqui. Então, aqui estavam as principais igrejas da era apostólica e também logo o período depois da morte de João, que foi o último apóstolo que morreu mais ou menos ali no ano 95 até o ano 100, mais ou menos. Foi a data ali que ele morreu. Então você tem a era pós-apostólica e essas igrejas, elas então tiveram esse trabalho de copiar as cartas escritas originalmente pelos apóstolos. Ok? Então, você tem vários manuscritos que foram copiados e recopiados na região bizantina. Outros manuscritos que foram copiados e recopiados na região egípcia. Ok, até aqui deu para vocês entenderem. Então, texto bizantino, texto crítico ou texto eclético. Então, quais as Bíblias que trazem como base o texto bizantino? Eu já mostrei isso em outros vídeos, mas a pedido dos irmãos, mais uma vez eu vou mostrar aqui. Nós temos a Bíblia Almeida atualizada, a Bíblia Almeida corrigida fiel, ok? Até aqui também mostrei no meu último vídeo, coloquei ela aqui como base. E nós temos algumas Bíblias no mercado ainda que tem como base no Novo Testamento a ACF, por exemplo, a Bíblia Scofield, muito conhecida, né, no meio evangélico, é uma Bíblia que tem como base a ACF. Então, o texto do Novo Testamento é bizantino, que é o texto Receptus. Do texto bizantino, nós temos 3 textos hoje. 2 são mais assim, famosos, vamos assim dizer, né? O texto Receptus, que é o texto da Reforma Protestante. Nós temos, inclusive, a Bíblia King James 1611 hoje. A Bíblia 1611, King James 1611, que foi elaborada pelo rei Tiago, né? Que é King James, rei Tiago, da Inglaterra. E qual a base do Novo Testamento que ele utilizou? Exatamente o texto Receptus, o mesmo que foi usado por João Ferreira de Almeida.
E também você tem a Bíblia Reina Valera, que é, no caso, a Bíblia Espanhola. Então você tem aqui, ó, o texto Receptus. É o único texto bizantino usado em Bíblias hoje. Eu não sei se no mundo, mas no Brasil é apenas o texto Receptus. Porém, existe um texto melhorado, e é aqui que eu quero chegar. As pessoas, os críticos, eles quando querem falar mal, né, jogar umas críticas lá no texto bizantino, eles jogam o texto Receptus, o texto majoritário, que eu tenho ele aqui também, eu fiz aqui no meu vídeo passado, eu até também falei dele, mas eu fiz um corte lá errado e aí ficou assim no ar. Mas o texto majoritário é esse daqui. Nós não temos ainda nenhuma Bíblia que tem como base o texto majoritário. Esse daqui que eu tenho, ele é um interlinear. Então, você tem a frase em grego e logo abaixo a frase imediatamente em português. E existe um terceiro texto também, muito bom também, que ele é bizantino, que é a família 35 do Dr. Wilbur Pickering. Foi um texto em que ele identificou. E ele diz, né, é claro, ele vai defender ele como o melhor texto do Novo Testamento grego que existe. É a família 35. Bom, eu não estudei muito ele a fundo, eu ainda estou lendo o livro dele. Eu imprimi, inclusive, 4 documentos da carta de Paulo a Tito, como eu também mostrei no meu vídeo passado. Eu gosto de imprimir essas coisas e tocá-los. Claro que não são originais aqui, são xerox, mas dá para ler, dá para ver. Bom, eles são 4 documentos escritos em séculos diferentes e perfeitos. E de onde ele é? Exatamente da região bizantina. E pertence à família 35 do doutor, que o Dr. Wilbur Pickering identificou. Ok? Eu também tenho o livro do Paulo Anglada, que nos deixou aí há um mês atrás, mais ou menos. Paulo Anglada, esse livro dele aqui, um livro muito bom. Manuscritologia do Novo Testamento. Trata também desse assunto de crítica textual. Um livro muito bom que vai exatamente nos mostrar sobre a história do texto grego do Novo Testamento. Então, para quem tinha dúvida, o texto Receptus, o texto majoritário e a família 35 não são o mesmo texto. Eles são diferentes. Então, os críticos, quando eles vão falar mal, eles dizem que tudo é uma coisa só, mas não. A única coisa que há em comum entre os três é que os três pertencem à região bizantina. Inclusive aqui, ó, nós temos a região da Trácia, da Bitínia e de Ponto, onde Paulo ele viajou ali naquele lugar. Então, ele fundou algumas igrejas. Então, pense comigo, quais seriam os manuscritos que teriam sido melhor copiados? Os da região bizantina, que falava grego, inclusive, ou da região egípcia, que não falava grego, e que só tinha, no caso, uma igreja ali importante, que era a igreja de Alexandria. Detalhe, nessa região egípcia nós temos muitos problemas de heresias, principalmente sobre a divindade de Cristo. E eu acho que não é coincidência. As variantes, algumas delas mais importantes, né, elas vão exatamente bater nessa tecla, na divindade de Cristo, como em 1 Timóteo 3,16, aquela questão, Hos ou é Theos? É aquele que se manifestou em carne, ou Deus se manifestou em carne, como diz o texto bizantino. Porque o texto egípcio ele vai dizer aquele que se manifestou em carne. Ele tira o Theos, né, que é Deus. Então, são essas questões aí, cara. Então, eu vejo assim, como tendo mais problemas o texto egípcio, muito mais problemas do que o texto bizantino, que diz respeito também a quase toda a gama, a massa de manuscritos gregos existentes. Nós temos quase 6.000 manuscritos e quase todos eles pertencem à região bizantina, porque ali sim foi difundido um texto melhor.
e com menos erros e com mais cuidado. Então, ao meu amigo Wallace Veras, que pediu esse vídeo, né? E também ao irmão Lucas Lima também, que pediu também esse vídeo aqui, estou fazendo esse vídeo para dar mais detalhes sobre essa questão dos textos bíblicos, ok? Então, para você também que tinha essas dúvidas, tá aí. É isso aí. Irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe.